E aí, gurizada, tudo bem? O vídeo de hoje a gente vai fazer uma revisão completa no freio a disco dianteiro do Maverick, tá? Disco dianteiro do fase 1, com meu ajudante aqui, o Spock, tá sempre pronto para ajudar nas manutenções do carro. Então eu e ele hoje a gente vai fazer essa manutenção completa, tá? Eu vou fazer a troca de tudo, vocês podem ver aqui. Eu tenho todos os componentes que são os originais, tá? Se vocês estiverem interessados em alguma adaptação, embora hoje em dia ainda tenha tudo isso aqui para vender, tá? A Hiperfreios voltou a fabricar esses discos. Mas caso vocês queiram saber de alguma adaptação, eu vou fazer um vídeo no futuro sobre isso, onde eu pretendo adaptar absolutamente tudo, tá? Disco de freio, pinça, pastilha, tudo vai ser adaptado para algum outro modelo mais recente. Bom, o que a gente tem aqui então? A gente tem um conjunto completo, tá, que vai ser trocado. Primeiro disco, a primeira coisa que eu quero que vocês observem, eu já montei, tá, mas os rolamentos também vão ser trocados. E aqui todas as ferragens que vão ser usadas, tá. Agora o Spock está mostrando aqui, ó, a gente tem as nossas pastilhas de freio, as guarnições, inclusive o pistão. Tudo isso vai ser trocado, tá? Sistema fase 1, sempre lembrando. Fase 2 vocês vão achar algumas adaptações na internet também, se quiserem. Isso já é mais fácil de fazer. O do fase 1, infelizmente, é um sistema de freio um pouco mais complicado. Ele é praticamente exclusivo para o Maverick. Então, a gente a princípio, por enquanto, vai só usar aqui as peças que são originais para o carro, né? Não peças originais, mas peças que foram feitas para o Maverick, certo? A gente vai começar então desmontando isso aqui. Ah, só um detalhe importante. Essa questão dos rolamentos, tá? Como ele já está montado aqui, eu acabei não fazendo um vídeo, tá? Eu fiz isso antes. O que eu fiz? Vocês vão ter que fazer de alguma forma, vocês vão ter que encaixar essas guias dos rolamentos aqui. Isso é feito por pressão, tá? Tem gente que bate com martelo, mas eu não recomendo, tá? Elas vão muito fundo, eu inclusive tentei começar a bater as guias com martelo de borracha, elas não entraram, tá? O que eu fiz? Eu mesmo fiz uma prensa hidráulica, tá? Isso aqui eu sei que não é para todo mundo, de repente você não tem condições de fazer uma prensa dessas, não tem os materiais disponíveis. O que eu fiz aqui? Eu peguei isso aqui é um macaco hidráulico, tá? Que eu já tinha, era do meu Maverick, que estava no porta-mala dele, eu acabei comprando um mais simples e usei esse aqui. Existe uma maneira de fazer com que ele funcione invertido, tá? Você consegue encontrar isso fácil na internet. Isso aqui não é difícil de fazer. E essa armação aqui eu fui no ferro velho, peguei um para-choque de caminhão, cortei ele, soldei e fiz essa armação aqui para poder prender e depois colocar aqui os discos e fazer a prensa. Ó. Vocês verem aqui, a prensa funciona agora ao contrário, tá? E é dessa forma a gente consegue colocar esses rolamentos aqui, pelo menos a guia deles no lugar, certo? Isso aqui, então, se vocês não têm condições de fazer isso aqui, é fácil de fazer, tá? Só procurar na internet, vocês vão achar vários tutoriais de como montar essa prensa hidráulica aqui, usando esse tipo de macaco. Caso vocês não tenham condições de fazer isso, não tenham ferramenta para soldar, ou não tenham quem faça isso para vocês, vai ser necessário levar em algum amigo ou mecânico, alguém que tenha uma prensa para poder colocar essas guias de rolamento, tá? As guias são essa parte... Tá vendo aqui, ó, são essa partezinha que fica do lado de fora aqui, tá? Esse rolamento ele sai, um rolamento de agulha. E as guias são essa parte de fora do rolamento que vão prensadas aqui no disco, certo? Então agora a gente vai começar desmontando a roda aqui. Eu vou mostrar como é que é todo o sistema. A gente vai desmontar a pinça de freio, vai desmontar o nosso disco e vai fazer a manutenção completa, a troca de tudo, certo? Ok, então a roda já está desmontada. Este aqui é o sistema de freio do Maverick. Vocês podem ver, esse meu aqui está com algum problema de empenamento. Ó. Aqui ele começa a travar, depois ele roda normalmente. A gente vai fazer então a troca completa de tudo, começando pela desmontagem da pinça. A única coisa que eu não vou trocar aqui é aqui atrás o flexível de freio, certo? Ele está em bom estado ainda. Mas eu vou mostrar como funciona a troca é simples, é desparafusar um e parafusar o outro, que eu vou ser obrigado a desparafusar ele daqui para poder fazer a desmontagem completa, certo? Primeiro passo então é retirar essa trava aqui, certo? Essa é a trava que mantém a pinça aqui no lugar. Vocês podem também desmontar o suporte da pinça, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Existe um parafuso aqui. E o outro parafuso
aqui atrás. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Esses são os dois parafusos que seguram todo o conjunto, certo? Não é necessário desmontar tudo, pode ser desmontado só a parte da pinça que tem o êmbolo aqui. E é o que eu vou fazer agora. Desmontar isso aqui é bastante simples, é só pegar uma chave de fenda e um martelinho e ir batendo até conseguir desmontar essa travinha aqui, certo? Eu vou pegar uma outra chave, essa aqui é muito longa, eu vou tentar desmontar ele por trás aqui, que é mais fácil. Detalhe, eu falei que eu vou, que aqui é mais fácil para mim, aqui por trás, não é porque o acesso é mais fácil, o acesso é sempre mais fácil aqui pela frente. Mas a pessoa também dobrou demais essa chapa aqui, e eu não consigo bater ela para lá porque ela não entra. Então eu vou ter que bater ela ao contrário. Eu vou agora desmontar, vou fazer isso sem estar filmando, tá? Porque é muito custoso isso aqui, não, vocês não precisam ver. Mas basta saber o seguinte, desmontou aqui, desparafusou essa parte, bateu isso aqui para fora, vai ficar solto toda a pinça, certo? Ok, eu acabei de bater então isso aqui, certo? Essas são as duas peças que saíram, elas ficam presas uma na outra assim, isso aqui é uma espécie de mola, né, que faz a fixação ali. E agora isso aqui, em teoria, está solto. Vamos ver. Como vocês podem ver, ela está bem presa ainda. Provavelmente ou tem algum empenamento aqui nesse meu disco, ou então está travado o meu pistão aqui. Pronto. O próximo passo então é desmontar as duas partes desse nosso flexível de freio. O que dá para fazer aqui, certo? Daria para desmontar aqui, só que o flexível começa a girar junto, então corre risco de romper ele. Eu não recomendo começar por aqui. O ideal é começar... Vamos ver. Pronto, a lanterna estava desligada, estava meio ruim de enxergar. O ideal é a gente fazer a desmontagem aqui, certo? No encanamento de freio, onde ele encontra aqui. Ops. Acabou caindo aqui, só um minutinho. Isso aqui é muito pesado, certo? Tem que tomar muito cuidado. O que eu vou fazer agora então? Eu vou desmontar ali. Deixa eu colocar isso de volta no lugar. Eu vou mostrar pra vocês, é meio ruim de fazer essa filmagem aqui, porque não tem muito onde apoiar a câmera e dificulta bastante aqui esse local de acesso, certo? Ó, só para mostrar aqui, vocês podem ver, tem um pequeno barulhinho aqui. Esse disco ele está batendo em alguma parte do defletor aqui atrás, então ele provavelmente está bem empenado já. A desmontagem aqui do cano tem que ser feita com uma chave de 3/8, tá? Se for original, esse parafuso aqui. Se ele não for, você tem que ver qual a chave. O que eu fiz aqui, tá? Existem chaves especiais para fazer essa desmontagem, que são exatamente o que vocês estão vendo aqui. Como essas chaves custam o triplo do que uma chavezinha comum dessas aqui, eu simplesmente comprei uma e cortei para poder passar aqui pelo caninho, certo? Por que não usar uma chave de boca simples, então, de 3/8 ao invés de uma chave estrela dessas aqui? Porque o ângulo que a gente tem aqui para trabalhar para desmontagem é muito curto, tá? É difícil, a gente tem pouco espaço aqui para fazer esse movimento e uma chave de boca pode às vezes não conseguir encaixar aqui da maneira correta. Então a gente usa essa chave que tem muito mais entradas de contato aqui, certo? E faz a desmontagem. Do outro lado vocês vão ter que calçar o... Deixa eu mostrar aqui. Desse outro lado vocês vão ter que calçar o flexível de freio com uma chave 17, tá? Que é o outro ponto de apoio ali, para poder fazer, para segurar o flexível enquanto vocês fazem a desmontagem do cano. Vai começar a vazar fluido de freio? Vai. Bastante, certo? Então nesse caso o ideal é fazer um pluguezinho para evitar que ele continue vazando. O que eu fiz aqui? Eu cortei um pedaço de mangueira de 7 mm, tá? 5 ou 7 mm, eu não lembro agora. Tampei aqui com um pouco de cola de PU e ainda fiz aqui uma dobra. Coloquei aqui uma presilhazinha em forca-gato. Então isso aqui depois eu vou prender ali naquele cano, certo? Ele vai ficar, quando eu desmontar, claro, vai vazar, né? Vai vazar um pouco de óleo de freio. Depois eu plugo ele com isso aqui e ele para o vazamento.
Eu vou fazer a desmontagem sem a câmera agora, porque vai ser difícil de enxergar ali sem eu ficar segurando. E eu mostro depois pra vocês como é que ficou. Certo, já tirei aqui. A única coisa que é necessário daí é retirar essa presilha que fica aqui, para poder remover o flexível. Tá resolvido, essa presilha aqui vai ser guardada. E agora, nossa pinça tá solta. Pronto. Fica de lado por enquanto. Bom, com toda a pinça fora do lugar, essa aqui agora é a parte mais fácil, que é desmontar o nosso disco, certo? Começando só tirando aqui essa tampinha. Aqui não tem muito segredo. Vamos bater. Ok, já desmontei a tampa aqui. Vocês podem perceber então que tem duas coisas prendendo aqui, por enquanto, o nosso disco, tá? A gente tem que primeiro tirar este pino aqui, que é uma cupilha, e depois essa porca castelo aqui, desculpa, essa trava castelo, que está segurando a nossa porca. Uma coisa muito importante a se observar aqui é que essa porca ela não vai presa até o final, tá? Não se usa nenhum tipo de torque para trancar ela contra o rolamento. Se fizer isso, o rolamento ele deixa de rodar suave, assim, ele pode travar, tá? Ou pode superaquecer. Isso pode resultar inclusive na quebra do rolamento com o tempo. Então, se vocês forem observar quando abrirem a de vocês aí, se a pessoa fez o serviço corretamente, tá? Essa arruela que vai segurar aqui o sistema do rolamento aqui atrás, ela tem que estar livre, certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui que ela se mexe. Não sei se vai dar para enxergar, porque ela se mexe pouco, né? Mas ó, ela tem um jogo, certo? Vocês conseguem enxergar aí? Deixa eu trazer bem para frente aqui. Ó, deixa eu tentar montar, botar ela aqui para baixo. Ó, ela não está necessariamente presa aqui. O problema é que o jogo dela é muito pequeno, né? Não vai dar para enxergar. Eu acho que se vocês fizerem isso no carro de vocês, vocês vão ver que ela está solta, tá? Não solta, né? Ela consegue se mexer ainda. E é nesse ponto que a gente quer chegar quando a gente estiver apertando aqui. Certo? Eu vou fazer então agora a remoção dessa cupilha. Depois mostro aqui como remover essa trava castelo. A cupilha é o mesmo sistema de tudo que a gente fez até aqui agora, certo? Pega uma chave de fenda, bate a parte que eles entortaram aqui. Ok, com ela removida, agora falta essa pequena porca aqui, que está coberta por essa trava, certo? Isso aqui é uma trava, isso aqui não é a porca, tá? E ela sai assim. Vocês podem ver a pessoa aqui esqueceu de travar, tá? Vocês podem ver que nessa trava aqui, ela tem vários desses dentinhos. Talvez dê para enxergar bem agora, se eu tirar um pouco mais da graxa. Existe aqui também essa entrada aqui. O que tem que se fazer? Depois que se apertar isso aqui, tem que se achar uma posição nessa trava aqui, ó, onde a gente consiga bater. Depois, no caso, a gente para travar teria que usar esse dente aqui, que vai entrar aqui, ó, pegar e bater ele contra isso aqui, deixar ele reto ali, porque daí ele vai travar neste eixo e a porca não vai se movimentar mais. Eu vou agora desmontar a porca. Essa parte aqui não tem segredo nenhum, então eu vou gravar a partir do momento em que tiver tudo liberado. Uma chave 32, tá? Como eu falei, essa porca aqui ela não estava presa, então não teve nenhuma dificuldade para sair. Pronto, o rolamento inclusive já está vindo junto aqui. E é isso, só puxar, saiu aqui o nosso disco. Olha que interessante, hein? Esse carro ainda estava usando um disco original da Ford. Vou focar
focar bem aqui. Ó, símbolozinho da Ford original ainda. Beleza, o próximo passo agora então vai ser fazer a troca das pastilhas, tá? Primeira coisa é tirá-las dessa ferragem. Se vocês puderem ver aqui, essa pastilha até ela não tá muito usada. Olha só, deixa eu colocar aqui, ó, né, uma nova em relação à antiga. Ela está em bom estado, daria para usar isso aqui ainda sem problema, mas a gente já está colocando um disco novo, vale a pena colocar uma pastilha nova também para fazer o serviço completo, né? Essa pastilha aqui ela é presa por várias pequenas presilhas aqui, são rebites, desculpa. Tudo que a gente tem que fazer é furar esses rebites. Eu vou fazer isso usando uma furadeira de bancada. Vocês podem não ter isso em casa, eu imagino. Dá para fazer isso aqui também usando uma furadeira comum, tá? Só pegar e fazer a furação aqui em cada um deles, para depois a gente fazer a substituição. Eu vou fazer ele rapidinho e já mostro como vai ser rebitado depois os novos rebites aqui. E é isso aí, gurizada. Já consegui tirar aqui as pastilhas, certo? Vamos passar agora então para a instalação das novas. Vou dar algumas dicas aqui que podem ser úteis para vocês quando forem fazer a montagem, certo? Primeira coisa é fazer o alinhamento dessa pastilha aqui nos furos, tá? Geralmente quando a gente começa a rebitar os rebites novos aqui, pode acontecer dela sair um pouquinho, o rebite ficar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo aqui em relação à pastilha, e isso acabar desalinhando todos os outros furos, tá? Isso vai prejudicar na hora que vocês tentarem fazer os próximos, especialmente se vocês começarem pelas pontas. O ideal é sempre começar pelo meio, mas ainda assim, como depois do primeiro rebite você já não consegue mexer isso aqui com facilidade, às vezes fica realmente trancado já no primeiro, o ideal, e é uma coisa que eu sempre faço, é pegar um parafusinho, tá? E colocar nessas duas entradas aqui da ponta. Vou mostrar aqui, vamos colocar com uma... Aqui, ó. O que eu faço? Eu coloco aqui uma pequena porca. Esse aqui é um parafuso M4, tá? Parafuso pequenininho M4. Depois é só parafusar de leve aqui, não precisa apertar, certo? Deixa ele só mais ou menos parafusado. E agora vocês podem fazer a mesma coisa do outro lado, com outro parafuso. Ó, vocês já podem ver aqui que da maneira que eu coloquei, aqui já não estava alinhado. Então agora a gente faz esse alinhamento. Parafusa ele aqui. Pronto. Torque bem leve, tá? E confere aqui o alinhamento. Esse aqui está um pouquinho fora. Então vamos dar mais uma afrouxada e tentar ajustar. Pronto. Segunda dica que eu vou dar. Quando vocês forem colocar esses rebites aqui, certo? Esse aqui é o rebite correto. Você coloca aqui dentro. E ele precisa ser pressionado, tá? Não precisa de nenhuma ferramenta especial para colocar esse rebite. A única coisa que eu vou recomendar vocês fazerem é usarem na prensa, ao invés de bater o rebite com um martelo, certo? Tem gente que coloca isso aqui numa superfície plana e começa a bater. Eu não recomendo, tá? Isso pode danificar, pode rachar aqui um pedaço da pastilha. A melhor maneira que eu encontrei de fazer isso até agora é o seguinte. Pega dois pequenos parafusos, tá? Isso aqui eu não sei exatamente qual o tamanho desse parafuso, mas ele cabe direitinho aqui dentro. E o que a gente faz? A gente pega um parafuso aqui, o outro parafuso a gente vai colocar aqui também, vai ter que só ter um joguinho aqui de cintura para conseguir colocar isso aqui na prensa. Ah, mas assim, ó, não tem segredo nenhum. Colocou um contra o outro aqui, começa a apertar. Sempre aperte a parte que não está em contato com a pastilha, tá? A parte de trás aqui, onde está com a ferragem. Essa é a parte que vai nesse mordente móvel aqui. E o que a gente faz? Pronto, ó. Pode ver aqui, já está preso um com o outro. Estão bem alinhados, certo? Sempre confira ver se eles estão alinhados. E é só fazer força. Pronto, quando ele parar de ir com uma certa facilidade ali para dentro, vocês podem parar de forçar. Tá aí, ó.
primeiro rebite está colocado aqui, tudo certinho. Vou terminar os outros aqui e mostro depois como ficou. Tudo pronto com os rebites, esse aqui é o resultado. Ficou muito bom, tá? Os rebites estão lá no fundo. Vamos passar agora para o que deve ser a pior parte, que é cuidar aqui da retirada desse pistão e a colocação de um pistão novo, certo? Vocês podem ver aqui essa guarnição que protege daqui já está completamente destruída, bem corroída já, está saindo. Isso aqui vai ser trocado tudo por novo, certo? Vou ensinar agora vocês como fazer essa remoção aqui. A remoção é a parte mais fácil, tá? Não precisa de muita atenção para fazer ela. O mais complicado vai ser recolocar o pistão novo aqui. Vamos pular então para essa parte agora. Bom, faltou agora então retirar aqui esse pistão, que é a parte mais complicada, certo? Vocês podem ver aqui, o guarda-pó dele já está bastante estourado. Para fazer isso aqui, o ideal é pegar e colocar comprimido aqui na entrada do flexível, tá? Se vocês não tiverem como fazer isso, que é o meu caso, não tenho compressor, dá para pegar uma chave de fenda e aos poucos retirando, certo? Não precisa se preocupar com isso aqui, porque vai ser trocado mesmo. Então só alavanca em algum lugar, vai puxando isso aqui para fora. Em seguida eu já mostro como colocar o novo. Olha aí, gurizada, uma dica para quem não consegue tirar, tá? O meu estava bem emperrado, esse pistão aqui. E como eu falei, eu não tenho nenhum compressor para botar ar comprimido aqui para dentro. O que eu acabei fazendo? Eu adaptei aqui a minha bombinha para encher pneu de bicicleta. Consegui adaptar ela aqui e ela acabou soltando isso aqui para mim. Certo? Se vocês tiverem com dificuldade, dá para fazer isso também. Só colocar duas presilhas aqui, uma em cada ponta. Eu tinha esse adaptador aqui, então facilitou bastante. Se vocês não tiverem, dá para tentar conectar aqui o flexível e na outra ponta conectar isso aqui. Eu usei uma mangueira com presilha, porque obviamente eu não ia conseguir engatar a ponta aqui do meu enchedor nisso aqui. Vocês podem fazer a mesma coisa, deu certo, tá aí, ó. Bonitinho, pronto para ser reformado agora. Ok, já limpei tudo aqui, certo? Antes de colocar o pistão aqui, importante lubrificar bastante aqui dentro, tá? Aqui eu já coloquei a vedação, certo? Coloca um pouco de fluido de freio aqui, passa bastante por aqui, passa também ao redor aqui do pistão. Eu já coloquei essa guarnição aqui, certo? Depois eu vou ter que prender ela nessa parte que fica aqui. Aqui não tem muito segredo, basta empurrar um pouco, que com o tempo ele vai acabar indo. Pronto. O cilindro já está colocado, certo? Ele está um pouquinho torto ainda, eu vou tentar ajustar ele. E agora se preparem para ver uma épica batalha entre um homem e um pedaço de borracha. Vou tentar colocar isso aqui nesse espaço aqui. Vamos lá. Bom, depois de muita batalha aqui, eu consegui iniciar aqui a colocação, certo? A dica nesse caso aqui que eu posso dar para vocês é o seguinte: comecem colocando essa guarnição primeiro no pistão, certo? Deixem essa parte aqui solta. Não empurrem o pistão até o fim, deixem mais ou menos como ele está aqui. Ele deve estar uns 3 ou 4 centímetros para fora. 2,5 centímetros mais ou menos. E aí sim, com muito cuidado e com um pedaço de alguma chave de fenda ou algum taquinho de madeira fino, e empurrando isso aqui bem devagar para dentro, tá? É difícil de fazer, é chato, demora. É provavelmente o serviço mais irritante de todos esses para fazer aqui no freio, mas tem que ser feito. E então, gurizada, estamos chegando nos finalmente aqui. Eu demorei inacreditáveis 50 minutos para conseguir montar isso aqui. É bem difícil, tá? É provavelmente a tarefa mais irritante que vocês vão fazer aqui no sistema de freios. E se vocês forem mandar fazer isso aqui no mecânico de vocês, ele cobrar caro pela manutenção, entendam que tem um motivo. Isso aqui é muito ruim de fazer, tá? Eu vou perder no mínimo umas 8 ou 9 horas para fazer todo o sistema, os dois lados. É um trabalho complicado, tá? Vale a pena fazer sozinho? Eu acho que vale.
Tá? Se vocês não têm paciência para isso, não adianta, vocês vão ter que pagar caro para alguém fazer isso para vocês. Algumas coisas que eu quero deixar de aviso aqui, tá? Não se coloca, né, lubrificante em sistema de freio, tá? Porque isso pode prejudicar a frenagem do carro. Entretanto, tem uma coisa que deve ser feita nisso aqui, que muita gente pode até dizer que está errado, mas eu posso garantir que não está, certo? Alguns cuidados, tá? E quando eu falo lubrificar, eu não estou falando passar um absurdo, não, primeiro não é passar óleo e não é passar um absurdo de graxa, tá? Mas tem alguns pontos aqui que vão ter que ser engraxados com um filme muito fino de graxa. Um que eu recomendo é aqui, nessa parte onde vai pegar o pistão aqui, porque essa pastilha aqui, ela vai tremer um pouquinho, tá? Quando ela estiver sendo pressionada aqui, vocês têm que entender que isso aqui vai estar rodando no momento, né? Então o que acontece, a tendência é ela se mexer um pouquinho aqui durante a operação de frenagem, certo? E o que acontece? Se isso aqui estiver completamente seco, pode ocorrer de dar um ruído, aquele chiadinho chato, quando isso aqui estiver encostando direto no metal. Então, eu vou passar aqui um pouquinho. Isso aqui, o certo não é fazer com essa graxa, tá? Isso aqui é a graxa grafitada. O certo para o sistema de freio é comprar graxa de cobre. Se vocês não sabem o que é, procurem na internet, vocês vão ver que isso existe. Eu não tenho isso aqui disponível, não achei nenhuma autopeça perto de casa que graxa de cobre, então eu vou usar essa aqui só por falta de opção mesmo. Não é ideal, mas também pode ser usada. E ó, quando eu falo para engraxar isso aqui, é um filme muito fino de graxa, certo? Não é para passar em excesso, não é para deixar a borda sobrando, é só um filmezinho fino mesmo. A mesma coisa vocês vão fazer aqui, ó, nessas partes. Deixa eu focar melhor. Tem duas partes aqui. Não vou conseguir enxergar, não sei se vocês vão estar enxergando também. Mas aqui e aqui é onde se encaixa essa pastilha de freio, tá? O que vai acontecer? Ela precisa se deslocar nesse espaço aqui, certo? Nesses dois vãos que tem. Claro que o deslocamento dela vai ser mínimo, né? Ela vai se deslocar, sei lá, meio milímetro por vez, cada vez que ela for fazer a frenagem, certo? Mas com o tempo pode travar. Se isso aqui estiver muito enferrujado, ou tiver muito tempo metal no metal, isso aqui acabar se desgastando, pode travar a pinça de vocês, tá? Então se passa aqui também e aqui nessa parte de cima uma camada muito fina de graxa, certo? Só para manter um pouquinho de lubrificação. A mesma coisa vai ocorrer nesses pontos aqui onde vão ser colocadas a pinça, tá? Para quem não consegue entender como funciona esse sistema aqui, ou fica na dúvida às vezes, como que esse pistão aqui, desculpa, esse pistão não, como que essa pastilha que está presa aqui, inclusive se vocês estiverem fazendo esse serviço em casa, vocês vão ver que isso aqui tem que ser praticamente martelado aqui, ele não entra com facilidade, tá? Isso aqui está completamente preso, ó. Não sai de jeito nenhum. Como que isso aqui vai fazer o mesmo movimento que essa outra pinça? Se a gente está empurrando essa pinça para cá, como que essa empurrada vem para cá? A questão é a seguinte, toda vez que se prende a pinça de trás aqui, que é a pinça móvel, todo esse conjunto aqui também se mexe levemente para dentro, tá? Tu empurra, essa aqui ela faz pressão e quando se faz pressão para cá, tu acaba empurrando muito levemente essa pinça para dentro. Mesma coisa, se isso aqui estiver completamente seco, eventualmente pode ocorrer um travamento tanto do freio aberto quanto do freio fechado. Então isso pode dar problema na hora da frenagem, certo? De novo, muito pouca graxa aqui, e essa graxa que eu estou passando não é exatamente a ideal, tá? Graxa grafitada até pode ser usada, mas o ideal nisso aqui é usar sempre graxa de cobre. Procurem isso na internet e vocês vão encontrar. Vamos passar agora então para o passo final, que é a montagem disso aqui. Depois eu vou fazer o sangramento dos freios e eles vão estar prontos para ser usados. Gente, um detalhe rápido que eu esqueci de mencionar. Essas ferragens aqui, elas não são necessariamente para o Maverick, tá? Isso aqui vocês vão encontrar com mais facilidade em loja de autopeça. Em vez de procurar pelo do Maverick, vocês procurarem pela da F1000. Ela não é parecida na adaptação, tá? É exatamente o mesmo sistema de ferragens do Maverick, igual. Fiz a medição já com o outro que eu tinha, tá? Eles são literalmente o mesmo sistema. Isso aqui é o mesmo tamanho, essa molinha, isso aqui é o mesmo tamanho, essa presilha aqui, parafuso, todos eles encaixam com perfeição.
isso aqui, que é o anti-chill dessa pastilha. Outra coisa que eu esqueci de mencionar também para vocês, aquele conjunto de pistão e guarnições que eu coloquei na pinça, ela também não precisa ser do Maverick. Eu comprei como sendo do Maverick porque na época eu não sabia, mas eu descobri que é exatamente o mesmo sistema de pistão da S10 e da Blazer 95, a 95 a 2011, alguma coisa assim. Vocês pedirem da Blazer ou da S10 95, não tem erro, é literalmente o mesmo, tá? O tamanho do pistão é igual, a guarnição do guarda-pó é idêntica e também aquele anel de borracha que vai dentro para fazer vedação, todos eles são exatamente iguais aos do Maverick. Bom, antes de montar então essa pastilha aqui, é necessário colocar essa pequena presilha, né, que é o anti-chill. É uma mola que vai prender bem essa pastilha e evitar que ela fique vibrando aqui nesse suporte. Essa aqui é a posição, tá? Se coloca ela assim. Vai prestar bastante atenção aqui qual que é a posição, certo? Vai ficar dessa forma. Depois se pressiona essa mola aqui contra ali e faz o encaixe, certo? Vou fazer agora o encaixe, depois vamos terminar montando aqui a pinça. Prontinho, já coloquei aqui a primeira pastilha de freio. Agora vamos para a montagem da última parte, que é essas ferragens que fazem com que a pinça fique presa no lugar. Eu já coloquei aqui como deve ser, só para vocês terem uma ideia da posição, certo? Essa aqui é a trava, que vai manter tudo no lugar. Depois que vocês parafusarem isso aqui, ela estiver bem presa, essas duas linguetas têm que ser puxadas aqui para cima, tá? Para que elas travem esse parafuso, senão ele vai acabar afrouxando com a vibração e vai soltar. Isso aqui então tem que ser batido aqui para cima para fazer o travamento desse parafuso. A maneira que se coloca essa ferragem aqui é assim, certo? Ela vai ficar nessa posição e como vocês podem ver, essas linguetas aqui, elas daí fazem o travamento dela para que ela não escorregue, tá? Agora aqui está solto, então ele vai escorregar um pouquinho, mas quando apertar as duas vão ficar bem presas. E por cima disso aqui, vocês vão colocar essa molinha, certo? Isso vai ser batido, né? Se não é colocado assim e depois colocado por cima a pinça, só estou mostrando aqui como vai ser. Por cima é colocado, né, dessa ferragem aqui é colocada essa mola de pressão e ela vai fazer com que o conjunto trabalhe sempre bem apertado. A maneira então de começar a fazer isso é primeiro colocar a pinça no lugar. Eu vou ter que fazer isso com as duas mãos, já mostro para vocês como fica no final. Pessoal, é o seguinte, eu acabei perdendo os últimos vídeos que eu tinha aqui com o final da instalação, tá? Então eu estou regravando eles agora na outra roda, tá? Que eu estou terminando também. O processo é o mesmo, não vai fazer nenhuma diferença, tá? Vou mostrar então aqui de onde eu parei, né? Vocês podem ver aqui, eu já instalei então agora a pastilha aqui de dentro, tá? Ali tá aquela trava anti-chill, essa é a posição mais ou menos que ela tem que ficar, certo? Ela tá aqui tudo ok. Agora eu vou partir para a instalação do resto da pinça, tá? Como vocês podem ver aqui, então, eu já coloquei, tá? Eu já encaixei um pouquinho aqui desse conjunto, tá? Da trava de mola com essa ferragem, deixando sempre um pouquinho dessa lingueta para fora, tá? O que vai se fazer agora? Só bater. Vou pegar aqui uma chave de fenda e vou bater ela para dentro. Pronto, como é que vocês vão saber quando tá correto? Pera aí. A partir do momento em que esse chanfro aqui coincidir com essa trava aqui, ó. Se ela encaixar perfeitamente aqui, com o furo onde tem o parafuso, tá tudo certo, vocês podem começar a parafusar e depois isso aqui vai ficar travado. Perfeito, com tudo alinhado então aqui, agora é só apertar esse parafuso, bater essas duas travas aqui. Feito, tá tudo concluído, gente, isso aqui é basicamente o que tem que ser feito.
tá? Próximo passo, claro, agora é fazer a sangria dos freios. Isso aqui eu não vou mostrar, tem vários vídeos aí, se vocês procurarem, é uma tarefa geralmente para 2 pessoas, tá? Existem algumas maneiras de fazer sozinho, mas o ideal é com 2 pessoas, né? Uma lá no carro apertando e soltando o pedal de freio e vocês controlando aqui a abertura, certo? Do sangrador. Enfim, espero que vocês tenham gostado, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo. Eu infelizmente não consegui editar o suficiente para deixar ele com menos de 15 minutos, que era o que eu queria. Ele ficou bem mais longo do que eu esperava. Mas pelo menos ficou um vídeo completo. Eu espero que caso vocês tenham alguma dúvida nessa troca do sistema de freio aqui do Maverick, tenha ficado todas as dúvidas sanadas de acordo com o que vocês esperavam. Agradeço então por terem visto o vídeo e até mais.